Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Erli e sou colega de vocês na jornada 8, jornada da desfudência número 8. E em um dos grupos de Whats que eu estou participando, eu comentei que eu tinha uma planilha que eu usava para administrar os meus investimentos e eu também controlo os investimentos do meu pai, recentemente da minha mãe e dos meus sobrinhos, que eu faço para eles um investimento todos os meses, para que eles possam ficar mais tranquilos no futuro. Então eu vou compartilhar a tela com vocês, já antecipo que é uma planilha que eu comecei a criar quando comecei a investir, a estudar sobre esses investimentos mais agressivos, porque até então eu só investia naquela conta remunerada dos próprios bancos, geralmente já era um CDB, mas eu nunca tinha, parado para, investir, de outras formas, apesar de eu ter muita vontade, eu só fui encontrar, mais tempo agora. Então, em março, eu comecei a pesquisar a respeito, assistir vídeos no YouTube, ler conteúdos, comecei a fazer meus primeiros investimentos. Depois eu mostro para vocês que no início eu fiquei bem com aquela coisa de: "Meu Deus, tá caindo, tá caindo, tá caindo, e agora o que eu faço?". E acabei vendendo com prejuízo, mas também vendi alguns com lucro. Acabei assinando, uma dessas corretoras que oferecem, indicações semanais, mas não gostei. E aí eu acabei, não usando, né, eu até olho, mas agora que eu estou aprendendo a fazer as análises, porque eu também estou fazendo o curso, Minha Carteira Número 1, com o Mira, então agora eu até pego as análises deles, mas eu faço novas análises para eu tomar uma decisão que seja realmente minha, e eu vou fazendo esses registros todos eu uso assim, nem sei mais como é que chama isso aqui, mas aqui até tem, ó, das últimas que eu analisei, eu até passei num grupo do Telegram que a gente tem, da turma do Fundão. Tem 2 turmas do Fundão, a turma do Fundão da JD8 e a turma do Fundão, da Minha Carteira Número 1, né. Então alguns desses aqui que eu consegui verificar, que eu vou acompanhar na semana que vem, eu já passei lá para os meus colegas da da turma do fundão, da minha carteira número 1, e outros são para meu controle, para eu ver, quais eu ia comprar, algumas eu já comprei na semana passada, porque eu sempre avalio no início do mês, que é quando eu recebo, e à medida que eu vou recebendo alguns extras, eu também vou, procurando outras opções. Eu invisto 50% em ações, porque lendo um livro, depois eu vou lembrar o nome do livro, posso deixar na descrição do vídeo, eu, li que um dos grandes investidores dizia que quanto mais jovem você é, mais você pode arriscar ou investir em investimentos mais ousados, como as ações. A conta que ele faz é de, vamos supor que você vai viver 100 anos, então você hoje tem 42, você investiria até 56% em renda fixa ou, desculpa, em renda variável ou nos mais agressivos, e 42%, então eram 58% e 42% em renda mais estável, né. Então 42% do teu patrimônio estariam estáveis, né, garantidos, para você não entrar em desespero. Você tem 42 anos, que é o meu caso. E, os outros 58% estariam, em renda mais agressiva, mais variável para construir patrimônio. Eu optei por eu acho que hoje eu tenho 56% em ações, mas eu estou tentando reduzir um pouco, eu tenho em FIIs também e etcétera. Eu estou tentando reduzir um pouco, para ficar 50-50, para me sentir um pouco mais tranquila. Para os meus sobrinhos que são bem mais jovens do que eu estou investindo em ações e em FIIs, porque eu não pretendo usar isso, né, eles vão usar quando fizerem os 2 mais novos, quando fizerem 18 anos, né, eu já vou dar a liberdade de eles administrarem. E a mais velha, ela pediu para eu administrar para ela e eu expliquei bem direitinho para ela, até ela está fazendo a série daqueles outros 2 cursos por R$1, para que ela aprenda a administrar o dinheiro dela. Ela está com 21, 22 anos, é super responsável, mas
mas não, né, que o mas destrói tudo que a gente disse antes. Eh, e ela optou para que eu, por enquanto, administre a carteira dela, então eu estou administrando a carteira dela. O que eu faço é transferir os recursos para uma conta de banco dela, e ela faz um Pix para a corretora, e aí eu tenho acesso a todos os dados da corretora. Deixa eu mostrar para vocês a minha planilha. Eu vou compartilhar a tela. De novo, gente, não é uma planilha profissional, é uma planilha que eu uso, que eu fui criando à medida que as coisas foram surgindo, e eu percebo cada dia que eu preciso modificar mais ela, mas eu espero que isso acabe quando a gente tiver acesso às planilhas oficiais dos cursos, que aí eu vou comparar, vou levar os meus dados para lá. Não se assustem com a quantidade de ações, porque eu levei muito a sério lá em março, abril, quando eu comecei a investir sozinha, aquela questão da diversificação. Então, eu colocava R$ 200 em cada ação, e daí no mês seguinte, né, ia comprando outras e outras. Só as de dividendos é que daí eu concentrei mais mesmo, mas até as de dividendos eu ainda acho que eu tenho bastante. Muito variado, né, mas em todo caso, por enquanto eu estou fazendo assim até o final dos cursos, depois eu vou me organizar melhor. Vou compartilhar a tela inteira com vocês, depois eu posso, limpar a planilha e compartilhar também, se vocês quiserem, a própria planilha. Vou clicar aqui, eu tenho ela online, né. Vou começar aqui pela uma que eu chamei de ativas, que no início eu só comprava, né, então eu deixei meio que em branco de propósito, as primeiras partes aqui, mas eu tenho uma linha para corretora, né, uma coluna para corretora, uma para categoria, se é consumo não cíclicos, consumo cíclico financeiro, então a categoria também eu achei importante colocar. Qual é o título, né, no caso aqui Ambev, Aeris, Amar. Eu tenho também informação se são para longo prazo ou para curto prazo, registradas, e se são small caps ou se são blue chips, ou se são de mais risco ou menos risco. Várias informações eu tenho daí registradas, ainda não consegui colocar para cá. Eu até tinha no final aqui nas observações, eu tinha bem bonitinho, mas depois eu acabei deixando atrasar. E aqui eu também acabei depois com o curso do Mira inserindo um suporte e resistência, que aí eu faço análise delas todas as semanas, ou, né, uma vez por mês pelo menos, e onde eu vou colocando qual é os próximos suporte, ou os próximos 3 suportes, as próximas 3 resistências. Aqui aparece o valor investido, né, quanto foi que eu investi em cada uma delas, quantas eu comprei, o número comprado, se paga dividendos ou não, aqui é mais para colocar sim ou não, o valor né, da primeira compra, e aí eu acabei fazendo fórmulas para as médias, né, então tem algumas que, por exemplo, essa aqui, que é a Ambipar, que até foi uma indicação do professor Mira. Eu, né, até vou repetir, eu não indico ações, tá, gente? Eu estou mostrando o que eu tenho. Essa aqui foi uma indicação do professor Mira, Ambipar. Aí eu comprei ela a 43,17, depois comprei a 42,05, 37,15, 38,25, e essa semana acho que eu comprei a 35 e alguma coisa, que eu ainda não atualizei aqui, né? Que vergonha. Aí eu coloquei aqui, ó, isso tudo é automatizado, daí ó, já tá, se eu passar para vocês, eu já passo tudo automatizado. Quanto ela precisa subir para eu ter 5%, 7,5%, 10%, 15%. Tem algumas aqui que eu olho em alguns locais, algumas corretoras que enviam relatórios, daí eu olho, essa aqui tem uma chance de em até final de 2022 subir 360%. Mas aí eu já faço para todas elas, né, eu já vou arrastando aqui, tem umas que não, e algumas eu marco se eu coloco lá para vender por um determinado valor, né, tipo a Ambev, se ela chegar a 20,01, já tem uma ordem automática de venda, que vai me dar 15%. Talvez na próxima, aqui tem outra, ó, 22,62%, 30% de ganho. Então, talvez no próximo mês, quando eu for analisar de novo, eu mude outra vez. Já teve lá em 24,36, 22,62, e aí eu vou alterando e registrando aqui. Deixa eu ver alguma outra. A cash, que vocês também devem ter, essa aqui eu já cheguei a ter antes do desdobramento mais de 120% de lucro.
vendi 50% das ações, ou seja, eu recuperei o investimento e mantive os outros 50%, e quando começou a cair, eu vendi para recomprar e já recomprei. Então já tenho mais da Cash. Tem Itaúsa também, Magalu, tenho também. A Magalu é interessante, aqui tá 15,15, mas não é esse o preço médio dela, tá, que eu tenho. Eu já tenho ela com preço médio bem mais baixo. Porque eu tenho tá aqui, ó, tenho umas células escondidas, que às vezes eu vou fazendo as análises e vou escondendo as células para não ficar olhando muitas. Tem umas que eu não quero olhar todo mês, que são para longo prazo, aí eu escondo a célula. Nesse caso, tentando a Magalu foi interessante porque, eu fui olhar, foi logo no início, lá em março, aí eu olhei, né, as referências da empresa, olhei o que estavam comentando sobre ela, estava R$ 24, tinha uma previsão de chegar a 26, aí eu comprei, foi a que eu comprei mais, né, logo que eu comecei, comprei R$ 1.000. Aí o que que eu fiz? Começou a cair, né, chegou a 18, aí começou a subir. Quando chegou em 22 eu vendi, eu disse: "Não, vou assumir esse prejuízo", né, até aqui eu tenho uma só de vendidas, né. Aqui nas vendas, daí vocês vão ver que eu fiz umas besteiras, né, ó, tá vendo aqui, ó, menos 246. Por quê? Porque eu não sabia, me assustei, eu comecei a vender. E a Magalu foi uma que eu tive R$ 187,74 ou 10, eu não fiz o cálculo aqui, mas eu tinha feito um cálculo de quanto foi de prejuízo que eu tive, mas depois que eu vendi eu fiquei feliz, não porque ela começou a cair, porque na época eu não sabia que: "Ah, não, vai cair, então tá, deixa eu vender para comprar lá embaixo", como ensina o professor Mira. Mas eu fiquei feliz quando eu vi que ela começou a cair, 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 e aí eu fiquei cuidando, e agora que ela tá num valor que me parece, né, eu fiz algumas análises, deixa eu até olhar aqui, o que eu escrevi para Magalu, eu até coloquei assim, um ponto de interrogação, comprar mais. Ainda não comprei, mas coloquei aqui um ponto de interrogação se eu quero comprar mais ou não, porque eu tô com ela com um preço médio muito baixo para a realidade da empresa, então eu acho que até o final de 2022 ela vai recuperar. Achismo, tá, gente? Claro, estou analisando os gráficos, mas eu não sou CNPI, eu estou só contando um pouco da minha história para vocês. Então, apesar de eu ter perdido R$ 187 com o meu primeiro investimento, depois, né, eu já recuperei isso com outras vendas, e se vocês olharem, depois que eu comecei o curso aqui, teve uma com menos 38, menos 8, não, essa aqui é lá de maio ainda, né? Aqui ainda eu estava fazendo sozinha, mas eu já estava melhorando um pouco mais, ali em junho, 15%, a técnicos, mas vejo que são valores pequenos, né? Porque eu faço com valores pequenos, porque eu ainda tô aprendendo, então tem bastante, mas com pouco lucro. A Vivo, eu esperei muito tempo e ela não subia, não subia. Quando ela subiu e atingiu o valor que eu tinha comprado, eu vendi, né, tivesse tido mais paciência, já estava tendo lucro, né, então a paciência, ó, essas aqui em setembro já foram com lucro, deixa eu ver onde é que tá a Cash está aqui, ó. Eu tinha comprado por R$ 36,74, aí descontando tudo, acho que eu vendi com 90% e depois ela continuou subindo mais um pouco e depois ela caiu. Então, os valores não são muito altos, porque eu não invisto muito ainda nas ações, né. Mas vejam que tem aqui, depois que eu comecei o o curso, isso aqui já é de dezembro, então já fazendo o curso do Mira já estava bem melhor. Essa Petro aqui tá 100% porque são 2 ações que eu ganhei, e aí eu resolvi vender para comprar num valor mais baixo, já recomprei essas ações na expectativa, né, nas últimas análises de que ela suba. Tá, mas vamos voltar lá para o que eu ia falar. Desculpem que eu às vezes sou um pouco falo, muita coisa. Então, aqui nessa primeira aba, né, eu tenho esses dados mais gerais. Acho que eu deveria ter colocado aqui a data de compra, que eu estava colocando nas observações, mas dá para baixar uma planilha completa também lá na B3. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo de como baixar a planilha completa e daí já vem a data, tudo certinho, custos e etc e tal. Por isso eu nem me preocupei muito aqui é mais para eu ter uma noção de quanto eu quero ganhar ou qual é a expectativa que eu tenho de ganho e, né, e marcar aqui, fazer as minhas ordens e deixar registradinho aqui as minhas ordens. Aí eu percebi, eu estava fazendo tudo junto aqui nos dividendos, tá? Aqui nessa linha de dividendos eu estava colocando os valores de dividendos, até tem uma aqui que está ainda com o valor, né, 0,20 centavos por ação. Aí eu fazia o cálculo para reduzir o preço aqui, para ver quanto é que ela estava, essa aqui. É bem interessante também, é uma outra ação para longo prazo, é uma small cap.
mas que já paga dividendos. Aliás, as minhas small caps eu tento escolher assim, se paga dividendos, né, vejo tudo histórico da empresa, e eu também tenho o hábito, acho até que eu tenho aqui, ali ó, em maio, junho e julho eu peguei todas, assim, trabalhão, mas eu aprendi bastante, peguei todas as indicações de todas as corretoras do mensal, ou se era mensal, ou se era de dividendos, ou se era small caps, vi quais eram as mais indicadas, aí tá aqui do outro lado, e daí eu fiz as minhas análises para fazer as minhas escolhas em cima dessas, do que as outras corretoras estavam indicando. Então, esse é um outro gráfico, mas só para mostrar para vocês. Isso aqui me ensinou bastante, de eu pegar o que o que as corretoras estavam indicando e eu ia avaliando para fazer as minhas compras. Então, talvez, né, depois que eu comecei a fazer isso, maio, junho, julho, eu comecei a acertar mais. Ó, tem de agosto, setembro também. Setembro, acho que, setembro eu fiz. Aí eu colocava aqui, ó, manter, comprar, aqui até que não tá, porque em setembro eu acabei mantendo as mesmas, então eu recomprei das mesmas, mas eu também registrava se eu ia comprar, se eu ia vender, se eu ia manter, ou etc e tal. Então tem muitas ações aqui que eu olhava justamente só para eu fazer uma análise, né, então, se as corretoras, ó, 19 corretoras estão indicando a Vale, e o preço-alvo médio de R$ 134. Então deixa eu olhar para Vale, né, com mais carinho. Aí depois era a B3 SA3, que eu até comprei poucas ações e ela só caiu. Então ela nunca chegou nesse valor aqui, mas eu mantenho essa. A Taesa também eu comprei, tinha 9 indicações, e aí eu vou fazendo assim, talvez seja uma merda, mas me ajuda a selecionar as empresas, né, para eu fazer as análises, porque é o melhor que eu conseguia fazer antes do curso. Agora já consigo fazer as minhas análises, mas mesmo assim, como eu não tenho muito tempo, pegar o que as outras estão indicando e fazer com base nas indicações das minhas análises para a tomada da minha decisão tem me ajudado bastante. Tanto que ali nas minhas vendidas vocês percebem que eu já estou acertando bem mais no swing trade. Eu tenho também aquelas de longo prazo, então aqui são só as de dividendos, só as ações eu separei. No início eu estava colocando tudo aqui, agora eu estou colocando aqui. Não está tudo totalmente atualizado ainda. Alguém me perguntou, né, sobre qual é a média. Eu acho que eu estou tendo aí de 10 a 12% com relação às ações de dividendos. Então, isso também me tranquiliza quando uma ação começa a cair muito, se ela me paga dividendos, eu fico tranquilo, né? Tudo bem. E também porque uma boa parte desses investimentos são para longo prazo, né? Uma boa parte delas eu não estou querendo vender tão rápido, então, se elas estão caindo, eu aproveito para comprar mais. Aqui daí é uma bem mais simples, né, das vendas. O mês em que eu fiz a venda, isso é mais para um controle meu, né, porque como eu já mencionei para vocês, a gente consegue baixar direto lá da B3 depois na hora do imposto de renda, etc e tal. Isso quando eu for fazer, eu aviso vocês também, porque eu já faço imposto de renda meu, da minha mãe, do meu marido há uns 15 anos, então eu tenho experiência com isso, mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer com renda variável, eu nunca tinha feito. Então aqui eu tenho, né, tipo, algumas que eu vendi lá em abril, quando eu ficava mais assustada, vejo que tinha mais prejuízo, né, em vermelho. Depois comecei a recuperar, ou seja, não desisti, mas eu cheguei a ter aquele sintoma que o professor Mira falou, se você ainda não chegou a vomitar quando a tua ação está caindo, você ainda não sabe o que é o mercado de ações. Aí quando ele falou isso numa das aulas, eu disse, eu já sei, eu juro, gente, eu fiquei mal, eu fiquei tonta, eu achei que eu fosse desmaiar na frente do computador. Porque eu ficava só olhando e as ações caindo, da Magalu, caía, eu, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Vendo, espero, espero. Né? Então, já tive essa sensação de, o coração sair pela boca, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Tô perdendo tudo. Não tá perdendo tudo, elas podem... Isso é uma coisa legal que eu não tive tempo de fazer essa análise. Eu sei que tem sites que fazem, mas eu gosto de fazer análises porque eu gosto dessas planilhas. Então, teve algumas ações que eu cheguei a olhar qual a flutuação dela por dia, né? Tem umas que flutuam 5% ao dia, tem outras que flutuam 30% ao dia, ou ao mês, né? 30% ao mês, 50% ao mês, 10% ao mês.
E as do Brasil, as brasileiras da B3, elas flutuam muito mais que as de fora, então se quiserem mais segurança, talvez investir em ações, no exterior, seja uma opção interessante para quem não tem muito tempo para ficar cuidando. Eu não tenho tanto tempo para ficar cuidando, mas eu otimizo ao máximo o meu tempo, então sábado e domingo eu acabo olhando as ações, durante a semana, se me sobra tempo também eu olho, e com essas planilhas de controle aqui, e assistindo os cursos, eu assisto os cursos sempre com a velocidade 2, aí se eu preciso anotar alguma coisa, eu também anoto as coisas, né, nessas... Ai, gente, esqueci, não consigo lembrar o nome, mas eu tenho aqui para anotar, porque aí fica mais fácil para eu buscar, se eu precisar. Daí eu tenho aqui, por exemplo, o setup do Mira, mas vocês só vão ver quando fizerem o curso do Mira. Já disse, já pedi até, né, no grupo que me peçam o link de afiliado se forem comprar. Em abril parece que vai abrir nova turma. Ok, então essas aqui são as vendidas, que eu faço um registro simples, né? O mês, o título, descrição, às vezes eu coloco se é de... Aqui, ó, eu estava colocando os dividendos misturados, eu já separei, então eu já posso tirar daqui, mas eu não fiz isso ainda. Quantas ações, o valor da compra de uma, o valor da compra total, que aí multiplica, né, tudo formulazinha, o valor da venda, se teve lucro, qual o percentual de lucro. No começo era bem pouquinho, ó, com 2% aqui eu já estava vendendo. Aí aqui eu fiquei com raiva e eu não quis colocar quanto eu tinha perdido. Vai acontecer com todo mundo, eu acho isso, né? Depois, daí eu comecei a melhorar, ó. Comecei a ir melhor, a ficar mais tranquila. Aqui no Banrisul ainda tive prejuízo, depois eu recomprei ações do Banrisul, né? Eu tô com o Banrisul de novo. Então, aqui já foi bem melhor, mas tem ainda uma com menos 8,30% e uma com menos 15%, que foi a Embraer. Mas de novo, né, valores baixos, né, eu coloco assim 200, 250, 300 reais nessas ações que eu quero fazer swing trade. Vou melhorar isso, não estou aconselhando, não acho que seja uma boa, eu faço para treino mesmo, mais para treinar, para ter uma experiência mais rápida, né, porque quanto mais operações eu fizer, mais análises eu vou fazer. E eu tendo essas ações todas, me obrigo a fazer análise de todas elas, então eu acho um método bem válido para estudar. Aí eu também separei os FIIs, que eu tinha tudo junto ali com as ações ativas. Aí o que FIIs eu tenho? Eu já tive alguns outros que eu vendi com lucro, tá? Porque no começo eu não tinha entendido muito como funcionava essas questões dos FIIs. Depois que eu comecei a estudar com o Mira, eu entendi que é para comprar e deixar. Então, eu tenho na Toro, na Isinvest e na Inter, né? Esses da Isinvest, assim que eles chegarem no preço que eu comprei, eu vou revender, até porque eles não estão entre as indicações do Mira, são indicações de uma outra corretora. E depois que eu fui fazer a análise deles, eu vi que talvez não sejam tão boas assim, né? O valor era baixo. Esse renda fixa, o Maxi Renda Fixa é um de valor, ela tem um valor assim, R$ 9,90, R$ 10. Então é um legal para quem tem uma sobrinha de recurso. Tem 12 pila na conta, compra um da MXRF. Não estou recomendando, pelo amor de Deus. Compra, né, um para não deixar lá o dinheiro parado, pelo menos ele paga, tem pago, ó, aqui uns valores interessantes de... eu até tenho que pôr aqui o percentual, né? Para saber quanto é que eu tô tendo percentual. Então, mas é mais ou menos assim, entre 5% e 12%. Alguns pagam mais, outros pagam menos, e os que estão no Inter é para manter por um longo prazo. Aqui na Toro eu estou esperando chegar no valor de compra, que eu tenho total de dividendos, mas eu ainda não calculei o percentual, até porque não fechou um ano ainda, né? Eu tô em dezembro, que está em rosa, os meses que eu não tinha ainda esse FII, ou seja, quando foi que eu comprei ele, eu consigo ver que eu comprei em maio os primeiros, depois aqui em outubro eu comprei mais alguns, depois em novembro comprei mais, e aí vai ampliando. Agora em dezembro, acho que eu comprei mais alguns, só comprei dos mesmos, né? E aí eu fiz uma análise para ver qual que eu iria comprar, observando os que estavam mais barato em relação ao preço mais alto nos últimos 52 meses. Não sei de onde eu tirei, então só estou mencionando para vocês, não sei se isso é bom ou é ruim, mas foi assim que eu decidi a compra do mês de dezembro. Assim que tiver, né, mais adiante no curso,
eu devo, arranjar uma maneira mais tranquila de fazer isso. Dessa vez foi assim. Aí vocês vão ver que tem umas outras análises que eu fazia, né, mas só para aqui uma outra coisa que eu acho bacana, daí mais para o nosso curso mesmo, é todos os meses anotar tudo que tem de renda extra, né. Então em agosto eu cheguei a ter 4.000 de renda extra, e uma outra coisa que eu faço e aí aqui tá entrando quanto eu ganhei em ações, tá, quanto eu ganhei nas ações, quanto entrou de dividendos, etcétera e tal, isso tudo eu reaplico, tá bom? Eu não gasto esse dinheiro aqui ele entra na conta e vai para investimento, então quando vai entrando eu já vou decidindo no que eu vou fazer. No mês de setembro 3.491, no mês de outubro 3.072, mas eu acho que eu não terminei os registros, e aí como eu comecei os cursos eu também parei um pouco de ter tempo de fazer todos os registros aqui, mas eu tenho também tudo, né, só olhar os extratos bancários eu consigo fazer. Tem um dicionário que faz parte de um canal que eu já mencionei para vocês, né, mas claro, isso aqui se eu for mandar a planilha para vocês, eu mando sem todas essas adicionais, né. Eu comecei também fazendo day trade lá em, abril, né, então eu tenho aqui os registros, né, volume, tributos, custos e o valor total. Vejam que no mês eu ganhei R$ 243, mas eu não fiz muitas operações, porque eu só tipo, como é que eu vou dizer? Uma brincadeira, assim, para mim, tipo um joguinho, né. Fico ali, vejo, faço as análises, tento acertar. Sugiro que seja feito na conta demo, não façam direto na conta real, eu fiz na conta real, mas não sugiro que façam na conta real. Aqui, aquilo que eu já mostrei para você, são as recomendações de todas as corretoras que eu consigo encontrar e vou colocando aqui, então me dá um trabalhão, mas eu aprendo a analisar e vou olhar para ver por que é que elas estão indicando, etcétera e tal. Isso eu fiz até setembro. Aqui da Jossane é uma amiga minha, que eu ajudo ela a fazer também, então aí aqui eu começo a separar, né, do meu pai, o que que eu tenho do meu pai, se está no Inter, se está na Genial, se está em ações e aonde que está, daí no caso. E aqui eu tenho que anotar onde que eu reapliquei, porque o valor dele já aumentou, eu só não atualizei ainda. Meu marido, também administro a dele, e uma das minhas sobrinhas que já está aqui, deixa eu apagar isso aqui que não tem nada a ver, eu só coloquei aqui para salvar. Uma das minhas sobrinhas que já está aqui, dos outros sobrinhos ainda não, e aqui são os outros testes que eu andei fazendo, de day trade também, se não me engano, e aqui da minha mãe, que eu também estou começando a colocar para ela. Então, é isso. Vamos voltar aqui para essa planilhona mais geral. Eu imagino, né, que trabalhando com essas planilhas que a gente vai receber depois seja mais fácil, mas para começar o registro talvez seja algo interessante, né. Eu acrescentaria a data de compra, a data de venda. Eu acabei optando a data de venda eu coloco separada, né, da data de compra, porque o que importa no IR, no caso, é a data de venda, mais do que a data de compra, pelo menos eu acho isso. Posso estar falando uma besteira, mas tô falando aqui para vocês. Bom, era isso, eu vou baixar o vídeo, baixarei o vídeo e vou publicar no meu canal do YouTube e já mando para vocês. Se vocês quiserem se inscrever no canal, eu agradeço, quiserem divulgar também, fico grata. Acho que esse eu vou deixar fechado, tá, não vou deixar aberto, só quem tem o link é que vai ter acesso a ele. Depois eu vou gravar um outro que eu posso deixar aberto, então. Um abraço para todo mundo e boa semana pra gente e bons negócios, bons investimentos. Tchau.